Bom dia, igreja! Vocês estão bem? Glória a Deus! Glória a Deus! A gente vai continuar na série Gênesis e o Espírito Santo, o Senhor, sempre soube que nós estaríamos nessa série e que hoje seria o Dia dos Pais. E o capítulo 24, que é o dia, né? Nós chegamos a esse capítulo, tem tudo a ver com essa data, tem tudo a ver com esse dia de celebração, de celebrarmos os pais. E eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje para a gente ser ministrado nesse capítulo, porque por mais que seja Dia dos Pais, tem um personagem nessa história aqui que eu me vejo muito nele. Muito, muito, muito. Eu me assemelho muito a um personagem aqui, que é o servo de Abraão, que envia esse servo para achar uma esposa para o filho dele, para Isaac. Se tem uma coisa que eu gosto é de encontrar pessoas para se casarem umas com as outras. Eu sou assim, aquela pessoa que vive, eu sempre tô casando alguém, sabe? Eu vejo um, vejo outro, penso, olha só. E ó, já deu certo com alguns. Tem alguns já comemorando 15, 20 anos de casados, assim. Então eu tenho assim, tem confirmado, né, que como diz, na minha época se falava cupido, mas agora minha filha falou que é quem chipa. É muito estranho esse. Ah, mãe, fulano de tal estão chipando ele com ciclano, estão chipando. Eu falei, minha filha, que história é essa? É isso, né? É isso? É chipar, né? É um novo verbo. Enfim, eu quero convidar você a se colocar de pé e prepara aí as pernas, porque tem versículo, viu? São 66 versículos e não dá para pular. Eu tentei, conversei com meu marido, a gente tentou, mas assim, a gente precisa entender essa história inteira, do começo ao fim, vale a pena. Você que gosta de um romance, olha, tá aí. Então vamos lá. Gênesis capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar o teu filho de volta da terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade de Naor, na cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou:
Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do poço dessa cidade estão vindo para cá tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, inclina o seu cântaro e dê-me de beber, e ela responder, bebe, também darei aos teus camelos, seja essa a que escolhestes para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu senhor. Só uma pausa aqui, então, né? Para se alguém tem alguma certa dificuldade para entender, ele mandou o servo ir lá para a cidade, o servo aceitou e o servo então fez uma oração dizendo: olha, Senhor, a mulher que vier me oferecer água e eu oferecer que vai dar água para todo mundo, eu vou entender que é essa. Então vamos lá, no 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, trazendo do ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dá-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos, sem dizer nada. O homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na sua casa de seu pai para eu e os meus companheiros passarem a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca deu a Naor. Respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palhas e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado para a fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouviu Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrado parado junto à fonte ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, pode ficar aí, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e lugar para os camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados, deram palha e forragem aos camelos e a água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abrão, o Senhor o abençoou muito, ele se tornou muito rico, deu-lhe ovelhas e bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do seu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abrão possui. E o meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho.
Então perguntei ao meu senhor: e se essa mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga a meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares dar êxito à missão de que fui incumbido, aqui estou, em pé, diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa o que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com um cântaro ao ombro, dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dar-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei águas aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? E ela respondeu: de Betuel, filho de Noar e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz, esquisito isso, e as pulseiras em seus braços, e curvei em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do seu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela se torne mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois eles e os homens que acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixem a jovem ficar uns 10 dias conosco, então você pode partir. Mas ele disse: não, me detenham. Agora que o Senhor coroou com êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do seu servo de Abraão e de todos que acompanharam, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram os seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu do campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Está começando a ficar lindo, né? Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com véu. Depois o servo contou a Isaac
tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Uau! Feche os seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor, te adoramos, Pai. Ministra o nosso coração com essa história tão linda, Senhor. Com essa história de amor, com essa história do amor de um pai e com essa história que revela a bondade de um pai sobre modo excelente. Um pai que está acima de todo pai terreno, de toda bondade, de todo cuidado. Obrigada, Senhor, por essa passagem que revela o teu coração, Senhor, e nos inspira. Inspire, Senhor, cada pai aqui, Senhor, a ser um pai cauteloso, assim como Abraão foi com seu filho Isaque. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Olha essa narração, então. Olha que incrível essa história de Abraão com seu filho. Nós estamos nessa jornada faz algum tempo, entendendo a história do patriarca da fé, Abraão, conhecido como patriarca, né? Um homem que é uma referência do pai da fé na palavra de Deus. Um homem que o Senhor levantou, e esse homem, mesmo resbalando na sua humanidade, mesmo em alguns momentos dando umas vaciladinhas, o Senhor, ao longo da jornada de Abraão, vai se revelando e revelando o coração de Abraão na sua confiança e fé com o Senhor. A gente, através da vida do Digo, tivemos um momento icônico, né? Um momento marcante da palavra de Deus na lida desse pai, porque o Senhor promete um filho a Abraão, o filho da promessa, e os anos vão passando e nada desse filho vir, e o Senhor, para mostrar que é um Deus de sobrenatural, um Deus que não tem limites, um Deus que cumpre o que promete, dá esse filho na velhice de Sara e Abraão. E aí tá lá Abraão curtindo esse filho da promessa da qual o Senhor diz que a partir dessa descendência algo incrível aconteceria, que seria muito grande a descendência dele, que ele poderia, seria como as estrelas dos céus, seria como a areia do mar, algo grandioso. E de repente, no meio disso tudo, pensa emocionalmente nesse homem. Deus chega, promete que ele vai ter filho e nada de ter filho, a velhice chegando, Deus prova e Deus dá o filho. Deus dá um filho da promessa e de repente, esse filho da promessa ainda não casou, ele não tinha esposa, ele ainda não tinha netos. Deus falou que ele cresceria e a descendência dele, através de Isaac, seria algo gigantesco. E num certo dia Deus pede para que Abraão então sacrifique esse filho. Imagina, queridos, emocionalmente esse homem. Imagina esse roller coaster, essa montanha russa de emoção. Mas como assim? Você me prometeu, disse que seria através dele, agora você pede para eu sacrificar. Eu fico imaginando, como o pastor Djalma, né? Mas a palavra de Deus nos revela que ele simplesmente decide obedecer. E ele vai então para esse lugar de sacrifício, crendo, claro, como um homem de fé, que o Senhor poderia até ressuscitá-lo, mas ele foi em obediência. E o Senhor o livra desse momento, porque o Senhor prova a obediência desse homem, desse patriarca, desse pai da fé, desse pai que inspira,
desse pai que decide ouvir o Senhor e obedecer ao Senhor. E esse pai, já com a idade avançada, com a idade jamais. Versículo 1 começa: Abraão já era velho, de idade bem avançada, com um coração ainda confiante na promessa. É muito interessante porque aquele homem que confia no Senhor para sair da sua cidade, largar a parentela, largar parente, sem saber para onde iria, o Senhor não dá um mapa pronto para esse homem, mas ele vai dando conforme os passos de fé que Abraão vai tomando. Ele chega em Canaã, na terra onde o Senhor o estabeleceu ali. Porém, existia uma promessa, e é isso que a gente precisa entender, que é a partir da sua descendência. Ele foi tão cauteloso que ele disse assim: se a promessa é a partir da minha descendência, que seja então a mulher do meu filho, aquele que faz parte da minha família. E ele então entende que a esposa de Isaac não poderia ser uma cananeia, mas precisaria ser da linhagem dele, da família dele, do povo dele. Mas dentro dessa cautela ele disse assim: o Senhor me tirou de lá, o Senhor me enviou para essa terra, e a promessa dele que é a partir daqui que nós iríamos nos multiplicar, então eu não quero que meu filho volte. Então ele chama o Senhor, um servo, o melhor servo que ele tinha, o servo mais o servo mais digno, o servo mais mordomo. Ele fala que é aquele que trabalhava com ele há anos, aquele que já tinha provado da tua fidelidade. Chama esse homem e diz assim: olha, eu preciso que você volte para a nossa terra, para a minha parentela, para o meu clã, e lá você encontre uma esposa para o meu filho e que você possa trazê-la. Olha o cuidado desse pai. E o cuidado do pai, aqui eu vejo que vai além de um cuidado com o filho. Isso que é o lindo do coração de Abraão. O cuidado do pai era que a promessa de Deus fosse cumprida e ele iria colaborar para que tudo pudesse acontecer conforme o Senhor havia lhe dito. E aqui tem um valor muito grande. Todo pai que quer ser um bom pai, o princípio disso é obedecer ao Senhor. Abraão, na sua jornada, revela isso de uma maneira muito linda, o quanto ele se sujeitava ao Senhor. Pastor Edu também trouxe aqui característica de José, pai de Jesus, o quanto José se submetia e obedecia ao Senhor. É incrível a obediência de José. O Senhor, o anjo acordava ele de madrugada e falava: leva tua mulher, leva teu filho daqui. Ele não questionava: posso dormir mais um pouquinho, mas será agora? Será que é Não, ele acordava Maria: bora, o Senhor está mandando a gente sair daqui. Esse é o segredo de ser um bom pai. É ter ouvidos sensíveis a ouvir o Senhor e ter coragem de obedecê-lo naquilo que ele está mandando fazer. E Abraão era desse tipo. Então, ele envia esse servo, e esse servo faz uma oração, e eu acho tão lindo isso, porque a oração do servo é em nome do seu Senhor. A oração do servo é em nome de Abraão. Senhor, Pai
do meu Senhor, não é? Ele diz assim, Senhor do meu Senhor. Então ele ora para o Senhor de Abraão e fala assim, me conduza, me leva a esse lugar, que eu encontre essa mulher. E é incrível porque ele estabelece então uma maneira de entender quem seria essa mulher diante do Senhor. E ele diz, aquela que irá me saciar, me oferecer água e der água para todos os camelos, essa eu vou entender que é aquela que o Senhor quer que eu leve para se casar com o filho do meu Senhor. E assim acontece. Rebeca chega, antes mesmo que ele terminasse a oração, imagina que coisa linda, eu sempre fico imaginando essa cena, porque eu acho que ele termina, quando ele abre os olhos, está vindo uma moça com um cântaro nos ombros. E ele fala, você poderia me dar de beber? E ela, claro, meu senhor, é para já. E a palavra fala que ela tira o cântaro dos ombros, dá para ele de beber, e na sequência essa moça diz, olha, não se preocupe, eu vou dar de beber para todos os camelos, até que eles fiquem saciados. E a palavra de Deus diz que ela pega esse cântaro e já derrama no bebedouro e vai pegar outros cântaros até os camelos se saciarem. E ele olha e fala, mas não é possível, ela deve ser. Deve ser ela. E eu amo isso. Eu acho incrível, eu imagino o coração dele olhando para tudo isso e dizendo, eu acho que é ela, mas agora eu preciso descobrir se ela é do clã mesmo. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá parecendo que é ela mesmo, mas será que ela faz parte da família do meu Senhor? E quando ele chega para perguntar, que ela responde, ele fala, não acredito, porque ela é a neta sobrinha de Abraão. E aí ele diz, é ela. E aí, na sabedoria desse homem, ele fala, eu vou enviar ela para casa, mas é claro que eu preciso chamar a atenção desses que estão na casa, então eu vou presentear ela. E presenteia com algumas joias. Essa menina chega em casa e todo mundo já bate o olho. Que é isso? Você não sabe. E todo mundo parou para ouvir. Tem um cara assim, 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 assim. Ele falou, não, precisamos conhecer quem que é ele. E a família vai e ele conta para toda a família o que ele estava fazendo ali, quem era ele. Ele conta que Abraão tinha então um filho, teve um filho que seria o único herdeiro. Eu já imagino os coraçõezinhos lá batendo, falando, nossa, agora estamos feito. E aí eles conversa vai, conversa vem, e eles entendem e falam que isso, de fato, vem da parte do Senhor. E é um momento da história que me emociona, porque quando a família reconhece, amados, é porque todos ali serviam o mesmo Senhor. Houve uma compatibilidade tão grande, porque eles repartiam da mesma fé. A família entendia o que estava acontecendo espiritualmente. Todos ali estavam falando a mesma língua. Aquele servo pôde explicar de maneira espiritual, com liberdade. Sabe? Quando a gente chega para um irmão da fé e a gente conta algo sobrenatural, a gente conta sobre uma oração, e aí a pessoa entende, compreende, porque consegue entender como Deus funciona, como o Senhor age. Seria completamente diferente chegar para um cananeu que não compartilhava da mesma fé para encontrar ali uma esposa. Como iria se cumprir a promessa de Deus? Sabendo que Isaac também é conhecido como um patriarca.
que esposa teria que ser. E Abraão, com toda a sensibilidade, entendeu que precisaria ser uma mulher que aproximasse ainda mais o teu filho do Senhor. Se tem algo, pais e mães, que a gente tem que desejar, é que os nossos filhos se aproximem, se casem com aqueles que compartilham da mesma fé que a gente. Isso é um princípio muito, muito, muito. Ore por isso. Coloque diante do Senhor isso. Sabe? Eu e o G faz muito tempo que nas minhas orações oro pelo meu genro e pela minha nora. Eles estão já em algum lugar. Eles já existem. E eu falo, Senhor, que eles estejam cada dia mais maduros, crescendo, tementes. Que eles sejam apaixonados pelo Senhor. Prepara-os. Esses dias eu estava conversando com o Bento, porque ele vai fazer uns anos. Eu falei, filho, é muito provável que a tua mulher já esteja em algum lugar. É muito provável, né? A não ser que você case com uma mulher que seja, assim, 12 anos mais nova que você. Ela não nasceu ainda. Mas você já parou para pensar, filho, que ela está em algum lugar já? E aí eu falei, você sabia que eu oro por ela? Você sabia que eu oro pela tua esposa? Eu oro para que ela seja uma mulher de Deus. Eu oro para que ela te aproxime ainda mais do Senhor. Eu oro para que ela cuide de você, dos meus netos, que ela seja uma mulher temente, que ela seja linda, que ela seja graciosa. E aí, né, aproveitei ele, tô gostando, tô gostando. Aí eu falei assim, mas filho, essa mulher também tem pai e mãe que oram pelo marido dela. E aí eles pedem a mesma coisa, que ele seja um homem que adore ao Senhor, que ele seja um homem que tema ao Senhor, que ele seja esforçado. Então, filho, se você deseja que a tua esposa seja tudo isso, você precisa ser esse também. E aí nós oramos, eu falei, vamos orar para que o Senhor, a cada dia, possa fazer isso no teu caráter, moldar esse homem, que uma mulher de Deus vai olhar e falar assim, é esse que eu quero. Então, que sejamos estes, que sejamos assim, que possamos colocar isso em oração e pedir para que o Senhor esteja preparando o marido, né, a esposa dos nossos filhos e que possamos compartilhar todos da mesma fé. Amém? E aí, nessa jornada incrível, Rebeca aceita, de pronto. Eu vejo que a família dá, meu Deus, mas a gente quer ficar pelo menos mais 10 dias com ela. Como que chega um cara aqui, quer levar nossa filha embora? E eles dão uma tentadinha ali, aí ele fala, não, pelo amor de Deus, agora que eu achei a moça, deixa eu levar. Aí eles falam, não, então vamos perguntar para a Rebeca. Se ela falar que tudo bem, fazer o quê? E Rebeca chega e eles perguntam e imediatamente ela diz, sim, a paz, sabe? Eu tenho certeza que a paz invade o coração dessa moça, porque aquela história a convence de que Deus estava no controle. Eu vejo que Rebeca ouve aquela história e ela diz assim, eu tenho certeza que eu vou amar esse homem. Deus está nisso. Eu não tenho dúvida de que isso é o Senhor se movendo. Olha tudo isso que esse homem acabou de contar. Não, eu vou. E é muito incrível porque a palavra diz que ela se aproximando, ela já olha para Isaac sem saber que é Isaac e o coração dela já começa a bater e ela já pergunta quem é aquele. Aí eles dizem, é ele. Aí ela coloca o véu e fala, ai meu Deus, é ele. E aí eles chegam na frente
E já contam para Isaac: olha, eu preciso te contar, tá chegando aí a sua prometida. E eu imagino Isaac: mas como assim? Como que vocês sabem? E o cara conta tudo. E eu imagino o coração de Isaac falando: é ela, não tem como. Isso não é obra humana, isso é obra de Deus, é o próprio Deus que escolheu a minha esposa. E a palavra de Deus diz que então eles se encontram e aí o negócio é rápido, né? Oh, meu pai amado, Antigo Testamento, irmãos, as coisas mudaram um pouquinho, né? Mas aí deu certo, chipou direitinho. E nasce então, e nós vamos ver aí nos próximos capítulos, a história do patriarca Isaac e sua esposa Rebeca. E o que o Senhor vai fazer a partir dessa união, unida pelo próprio Deus. E é disso que é a ênfase, na verdade, dessa palavra. Abraão serve como inspiração, como um pai cuidadoso, zeloso, preocupado com seu filho, temente ao Senhor, um coração sensível, um homem participativo, que eu acho muito lindo isso. Quando o pai é engajado, é preocupado, pensa nessas coisas, isso é muito lindo. Mas, amados, acima de toda essa história, tem a mão de um pai perfeito que é o próprio Deus. Olha o que o Senhor vai fazendo ao longo da jornada de Abraão. Olha o que o Senhor vai fazendo nessa história de se mover, de mostrar, de conduzir, de levar. Quando a gente decide entregar a nossa vida a esse Pai que vê todas as coisas, a esse Pai que controla todas as coisas, a esse Pai que sabe o que é melhor, ele não tem dúvida, ele não acha. Você já parou para pensar? Por mais que a gente queira ser muito bom, por mais que eu queira ser uma boa mãe, eu sou extremamente limitada porque eu posso me enganar. Eu posso achar, eu posso ter impressões, pessoas podem me enganar, mas nós temos um Pai que não se engana. Nós temos um Pai que é fiel, que é presente, que é real, que se preocupa e que cuida dos detalhes dos seus filhos. Eu sou a maior prova viva de que Deus é um Pai maravilhoso. De que Ele realmente conduz todas as coisas, de que Ele é aquele que está preocupado com os detalhes da nossa história, que quando a gente decide entregar a nossa vida na condução desse Pai, Ele tem prazer em conduzir a nossa vida. Prazer. A palavra de Deus diz em Salmos 128, do versículo 1 ao 4, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Em Salmo 112, 1 diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em teus mandamentos. Um homem que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor é um homem obediente. Porque aquele que não está disposto a obedecer, ele não vai amar. Não é? E a palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê um homem que tem grande prazer em obedecer ao Senhor.
Às vezes teve uns medos, uns resbalos, é verdade. O Senhor não espera da gente perfeição, mas Ele espera de nós confiança, fé, que possamos dar credibilidade a esse Pai que é vivo. De repente você, como eu, não teve um melhor pai, um pai tão exemplar. Mas, amados, eu estou aqui para te dizer que existe um pai que é fiel e que nunca falha. De repente você teve um pai que te inspira tanto, um pai terreno, um pai que teme ao Senhor, um pai sábio, um pai coerente, um pai correto. E glória a Deus por isso. Que bom, isso é maravilhoso. Mas se tem algo que todos nós aqui temos em comum, é a disponibilidade de um pai perfeito. É a disponibilidade de um pai amoroso. É a disponibilidade de um pai que está com os braços abertos, querendo nos amar, nos conduzir, nos corrigir, nos alimentar, nos enviar, nos proteger, nos transformar, cuidar da gente, cuidar dos nossos passos, da nossa história, da nossa descendência. Eu já compartilhei isso com vocês, eu nunca vou me esquecer. Um dos momentos mais marcantes da minha jornada foi numa tarde, grávida de 8 meses da minha filha, da Ana, da primogênita. Em Orlando, a gente fez o quarto da Ana. Vocês sabem que a gente gosta de transformar, de mudar, de pintar. Então eu e o G falamos: não, nós queremos fazer um quartinho de princesa, a gente quer fazer um quarto lindo. E a gente se empenhou naquele quarto. E a gente transformou aquele quarto no quarto mais lindo que a gente podia fazer. E eu lembro que eu lavei todos os vestidinhos, todas as roupinhas e guardei nas gavetas e tinha um armário com os vestidinhos pendurados assim. E foi um dia assim, que sabe, quando a gente deixa tudo prontinho, de vez em quando, eu não sei se só sou eu que sou assim, eu acredito que não. A gente volta lá para dar uma namorada, para olhar tudo pronto, né? Ai, eu quero ir lá. E aí eu lembro que eu ia para o quarto da Ana, quando eu coloquei a mão no conector para acender a luz, que a luz acendeu, que eu me deparei naquele quarto, amados, foi algo tão poderoso, tão instantâneo, tão grandioso, que eu comecei a chorar compulsivamente. Eu lembro que eu estava gigante e eu comecei a chorar, eu não me aguentei em pé. Eu sentei na cadeira de bebê, lá na cadeira de balanço que tinha no quarto. E o Senhor começou a me ministrar profundamente. E era aquele choro um misto de uma cura, de um gozo, de uma alegria, era tudo misturado, porque o Senhor, Ele me levou para dentro da barriga da minha... A ministração, olha que coisa mais linda. Para dentro da barriga da minha mãe, quando minha mãe estava de 8 meses grávida de mim, que ela estava passando o maior sufoco da vida dela, sozinha, sem ninguém, sem quartinho, sem marido, sem ninguém para pintar o quarto com ela, sem ninguém para estar com ela. E veio um choro de cura do Senhor me curando daquele momento, daquela tristeza que minha mãe estava sentindo, e ao mesmo tempo vinha um choro de alegria, sabendo da fidelidade do Senhor a partir da minha descendência, que já era completamente diferente. Que o Senhor já tinha mudado a história, a sorte, e que eu estava ali vivendo tudo aquilo que minha mãe não pôde viver. E o Senhor dizendo: filha, eu entrei nessa história. Tá tudo diferente. Você tem um pai e esse pai mudou o teu destino. O seu pai mudou a tua sorte.
E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo o quanto ele havia mudado todas as coisas. E como a Ana já nasceria debaixo da promessa do Senhor, que ele entregou para minha mãe. Porque ela me levou para a igreja. E a partir da filha que nasceu da minha mãe, tudo se fez novo. Esse é o Pai que a gente serve. Esse é o Pai que a gente adora. Esse é o Pai que está disponível para mim, para você, para a tua história, para a tua restauração, para fazer diferente na tua vida, para fazer diferente na tua casa, assim como o Senhor entrou na vida de Abraão e transformou o destino dele, ao ponto de nos alcançar. Ele é o nosso Pai da fé. Somos essa descendência. Chegou até aqui, chegou até nós. Nós somos o povo que adora o Deus invisível. E Ele se revela como Pai nessa manhã ao teu coração. É tudo o que Ele mais deseja, é se revelar a você como um Pai perfeito. Como um Pai presente. Um Pai que tem boca e fala. Ele fala. Um Pai que tem mão e toca e conduz e pega na mão e fala: é por aqui, filho, é por aqui, filha. Ele é vivo, ele é real. Ele é fiel. Ele não oscila. É esse o Pai que nós temos hoje. Hoje é dia de celebrar esse Pai também. Eu celebro a tua vida, Pai. Eu celebro a vida dos pais, que você possa celebrar a vida do teu pai terreno, mas que acima de tudo, nessa manhã, possamos celebrar o Pai dos pais. Que possamos celebrar o Senhor dos senhores, que possamos celebrar a esse Pai que é perfeito, que é maravilhoso, que o nosso Cristo, que o nosso Salvador, que o nosso reconciliador, que é aquele que nos abriu o acesso a esse Pai, sempre na sua jornada, sempre exaltou ao Pai. A missão de Cristo foi sempre exaltar ao Pai, elevar ao Pai, nos levar ao Pai. Jesus, com uma missão grandiosa, falando de missão em êxito, né? Porque o servo queria saber, eu quero que tenha êxito nessa missão. A maior missão que possamos entender foi a missão do próprio Cristo Jesus, que abriu o caminho para que possamos nos achegar ao Pai. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. O maior presente que o Senhor Jesus nos deu foi o acesso ao Pai. Ao Pai. Que Ele seja o nosso caminho, que Ele seja a nossa verdade, que Ele seja a luz que nos conduz todos os dias a esse lugar, nos braços do Pai. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E eu quero que você comece a pensar na conquista de Cristo na tua vida. Porque se não fosse por Ele, jamais alcançaríamos o coração do Pai. Haveria um abismo muito grande que nos separaria desse privilégio tão gigantesco que nós temos, que é de nos achegarmos a Pai. Assim como Cristo nos ensina, Abba, Pai, Paizinho, sabe? Um Pai íntimo. Um Pai íntimo. Papai.
Você consegue olhar para Deus dessa forma? Você consegue olhar para o Senhor nesse nível de intimidade, de entender que Ele tem um colo disponível para você e que você pode chegar diante do dono do universo, sentar no colo dEle, mexer no rosto dEle, na barba dEle e dizer: papai, 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 paizinho. Eu quero te dizer que o Senhor deseja se revelar dessa maneira para você. Ele deseja se revelar como um pai. Ele deseja isso. Ele deseja se revelar a você como um bom pai. Um pai presente. Um pai que se preocupa. E sabe, de repente você pode estar dizendo assim: mas se Ele é tão bom assim, por que tanta coisa ruim aconteceu comigo? E eu tô aqui para te responder essa pergunta. Ele nunca quis que isso acontecesse com você. O plano dele nunca foi que a gente se machucasse. Mas a gente decidiu se distanciar desse pai. O pecado entrou e nos feriu e nos machucou. Mas sabe, Ele nunca deixou de nos amar. E a palavra de Deus diz que Ele nos amou tanto, 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 tanto. Ele nos ama tanto que Ele enviou o seu único filho para que ninguém perecesse, para que toda ferida pudesse ser curada, para que toda machucadura pudesse ser restaurada, para que a vontade dele pudesse ser cumprida de fato. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para resgatar a vontade desse Pai, através de Cristo Jesus, que é o resgatador das nossas vidas, aquele que é capaz de nos curar, de reverter toda mágoa, toda machucadura, todo abandono, toda rejeição, porque a palavra de Deus diz: mesmo que um pai, uma mãe terrena possam te abandonar, eu jamais. Ele é fiel. Ele é um Deus digno e um Pai digno de confiança. É aquele que a gente pode confiar, depositar a nossa confiança. E sabe, não significa que quando a gente deposita a nossa confiança, as coisas vão acontecer como a gente gostaria que acontecesse. Mas quando a gente deposita a nossa confiança, a gente pode se acalmar, porque a vontade dele está acontecendo. E a vontade dele muitas vezes é melhor do que a minha e a tua. É melhor. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, desejamos alguma coisa e o que desejamos não acontece, a gente precisa descansar, porque a gente tem um Pai que cuida. A gente tem um Pai que sabe de tudo, que vê tudo, que enxerga tudo. Se nessa manhã você deseja, a gente já está terminando, tá? Eu sei que tem almoço, eu sei que tem uma tarde especial para você celebrar. Mas isso aqui é tão importante para a tua jornada de fé, para a tua vida. Se você deseja do fundo do teu coração que o Senhor se revele no teu íntimo, no teu interior,
de dentro para fora, que seja mais forte, que seja mais profundo, que seja mais largo, que seja mais real e verdadeiro, a revelação de Deus Pai na tua vida. Se você precisa desenvolver essa relação, porque você tem facilidade de ver Ele como Senhor, você tem facilidade de ver Ele como um rei, você tem facilidade de ver Ele como autoridade, mas você não tem essa facilidade de ver Ele como Pai. Se você é esse, eu quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar junto. Se coloque de pé se você deseja que o Senhor se revele para você como um Pai. Aleluia. Aleluia. Esteja sincero. Ele está aqui, Ele quer a sinceridade do teu coração. É só o que Ele precisa. É só o que Ele precisa. É só o que Ele precisa. Se você tem alguma dúvida, fique de pé também. É melhor a gente ser zeloso nessas horas, não é? O que a gente tem a perder? Senhor, Paizinho, Pai, eu apresento os meus irmãos aqui, cada um, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o histórico de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece, Pai, os desafios que eles têm, pelo contexto de vida, pelo histórico, pela história que eles carregam, Senhor. A dificuldade, de repente, que eles têm de confiar, de se deleitar, de acreditar, de vislumbrar o Senhor como Paizinho. Mas eu quero, Senhor, nessa manhã apresentar cada coração diante do Senhor. Revela-te a eles, Deus, como um Pai lindo que Tu és. Que eles possam, Senhor, desfrutar da Tua paternidade. Que eles possam desfrutar do Teu colo. Que eles possam desfrutar do abrigo que o Senhor é. Do carinho, do quentinho. Revela-te a eles, Deus. Revela-te a eles na tua bondade.